Boa noite, Dora. Meu Boa nome é Maria do noite. Carmo Figueiredo Paiva. Eu pertenço à Academia Caxambuense de Letras e estou tendo esse enorme prazer em entrevistá-la. Eu gostaria que você se apresentasse, dissesse alguma coisa sobre você, sobre seu trabalho, a sua relação com a obra do nosso Guimarães Rosa. Eu queria que você fizesse um apanhado. É possível ou você quer que eu fique perguntando? Não, eu posso ir falando e você, na medida que for Isso, tendo dúvida, você pergunta, né? ótimo. Tudo bem. Bom, então, eu sou Dora Guimarães e eu me dediquei à narração de contos literários. Que bonito. E eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de narração em 1990, e com o casal da Venezuela. E então, a partir daí, eu comecei a narrar histórias. Só que eu fiz a opção pelo conto literário, né? Porque a maioria das pessoas narram textos de tradição oral, né? Textos, fábulas, né? Então, eu quis fazer essa opção de contos literários, porque eu queria não só passar uma história, mas passar de uma forma poética, né? E então eu comecei, a princípio, eu comecei a narrar textos de Marina Colasanti, Carlos Drummond, Gabriel Garcia Marques e outros. E até que um dia eu ousei preparar um texto de Guimarães Rosa. E, quer dizer, eu não sabia da existência de ninguém que narrasse Guimarães Rosa, então eu quis começar a narrar. E peguei um pequenininho, que é a fita verde no cabelo. E aí eu gostei. Aí preparei um outro, depois um outro, depois um outro. E aí eu não consegui sair mais de Guimarães Rosa, né? Ele é apaixonante, né? É apaixonante. Então, a minha tia, Kalina Guimarães, ela é de Cordisburgo e ela passou a maior parte da vida em Juiz de Fora, onde ela era médica, ginecologista e obstetra. E quando ela estava para aposentar, ela veio a Cordisburgo e viu que o museu estava um pouco abandonado. Então, ela resolveu, então, se aposentar e voltar para Cordisburgo, reabrir o museu. E ela também tinha o objetivo de preparar os meninos de Cordisburgo, não fazer um trabalho com os crianças e adolescentes de Cordisburgo. Ela tinha essa proposta. Muito bonita. Então, ela resolveu juntar uma coisa com a outra. Então, além de restaurar o museu, ela resolveu preparar esses meninos para serem guias do museu, para guias dos turistas do museu. E foi nessa época, que em 1993, por aí, ela ficou sabendo que eu narrava textos de Guimarães Rosa. Então, na época, ela falou assim, como narrar Guimarães Rosa? Não tem jeito. É um autor difícil, não tem jeito. Então, a gente, coincidentemente, nós íamos apresentar um trabalho na Sala Sesquiate, do Palácio das Artes, e eu e Elisa é minha parceira da direção do Grupo Miguelin também. E então a gente foi fazer uma noite, contos de amor. E entre os contos que a gente narrava, tinha um texto do Guimarães Rosa. E eu convidei a tia Kalina para nos assistir. Então ela viu que era possível narrar Guimarães Rosa. É difícil. Então foi aí, então, que ela nos convidou, ela ficou sabendo que a gente dava oficina para a formação de contadores. Então, ela nos convidou para vir a Cordisburgo para formar uma turma, né? Formar os meninos para narrarem também Guimarães Rosa.
Então, a gente fez a primeira turma. Só que essa primeira turma só saiu um narrador, porque a maioria já estava no segundo grau, e Cordesburgo, como é uma cidade pequena, as pessoas têm que sair Vão saindo depois para do segundo estudar grau fora, né? para trabalhar, para estudar e tal. Então, ela nos chamou, falou, agora então a gente vai fazer oficina com meninos de 10, 11 anos. Na época, eu falei assim, tia, mas é loucura, como é que a gente vai ensinar Guimarães Rosa para menino de 10, 11 anos? Ela falou assim, não sei de nada, vocês dão a oficina e eu me viro com eles. E realmente ela se virou com eles. Quando eu voltei lá, tinha já uns meninos narrando textos de Guimarães Rosa. Então, ela continuou com esses meninos, já formou uma turma, eles já começaram a viajar narrando Guimarães Rosa, e eu vinha de vez em quando, eu estou falando vinha, porque eu estou morando em Cordesburgo agora. Ah, que beleza! Tem um ano que eu estou morando aqui direto. Mas aí eu vinha a Cordesburgo para ajudá-la e tal, né? Mas quando foi em 2000, ela já começou com Alzheimer. Já começou com problemas de memória e tal. Então, eu assumi a direção, né? Assumi a direção do grupo, a formação dos meninos, formamos outras turmas. Assumiu o museu também? Não, o museu não. Não? Só os Ah, meninos. só os meninos. Não, o museu não. E aí, então, depois Elisa, eu chamei Elisa, e Elisa veio também. E a gente começou, então, a vir a Cordesburgo de 15 em 15 dias para preparar os meninos. Então, eu tinha uma turma e ela tinha outra. E esses meninos, depois que eles aprendem a narrar textos de Guimarães Rosa, eles passam a fazer plantões no museu. Então, primeiro eles guiam os turistas na casa, né? E depois eles narram trechos da obra para os turistas. E com isto, o museu passou a ser muito visitado. Talvez eu estou falando era porque com a pandemia a coisa tudo caiu, né? Tá tudo muito Era, difícil agora. era um dos museus mais visitados de Minas Gerais, o Museu Guimarães Rosa. Inclusive, assim, com estudantes, né? Ônibus e ônibus de estudantes, turistas do Brasil inteiro, né? E a gente tem aqui também a Semana Rosiana, que acontece todo mês de julho. E nessa semana acontecem palestras, mesas redondas, oficinas, narrações de histórias, né? E vem gente do Brasil inteiro, é impressionante, né? E para essas semanas rosianas, a gente prepara, então, textos, a gente faz apresentações mais elaboradas com eles, né? Então, cada ano a gente pega um conto ou um tema. Por exemplo, esse ano foi Ave Palavra, o livro Ave Palavra. Então, por exemplo, a minha turma preparou o Riachinho Sirini, os da Elisa prepararam o Jardim Fechado e Contos de Amor e outros. O ano passado foi qual o livro mesmo? O ano passado? Não me lembro mais qual foi. Mas, não, foi o bem e o mal na obra de Guimarães Rosa, no ano passado. Olha que dificuldade, hein? O bem e o mal na obra de Guimarães Depois a gente vai Rosa. falar sobre isso. Mas aí, então é isso, sabe? É um trabalho, é um projeto sociocultural, né? São meninos da escola pública, porque aqui só tem escola pública mesmo, e assim, para eles é uma experiência fantástica, porque isso aí eles convivem com muita gente, viajam muito, então para eles assim, é uma abertura de portas para eles, né? Dora, você acha que eles captam bem a mensagem do Guimarães? Você acha que eles simplesmente narram? O que você acha? Olha, a gente tenta, sabe, sempre contextualizar, porque a gente faz os recortes, né? Faz os recortes dos textos. Então, a gente tenta contextualizar, explicar, mostrar, sabe, assim, as minúcias do texto,
inclusive assim, a musicalidade do texto, porque se você não sabe ler Guimarães Rosa, você não percebe o sentido. Então, a entonação é importantíssima. A Então, é linguagem dele é muito impressionante. especial. Então, é impressionante, porque as pessoas falam assim, depois que ouvem os meninos, fica muito mais fácil ler Guimarães Rosa. As pessoas ficam com a voz deles na cabeça, o ritmo, a entonação, a musicalidade. Então, na hora de ler, fica mais fácil. Dora, como grande conhecedora da obra do Guimarães, eu não sei se você pensa como eu, uma diferença enorme do regionalismo dele para o regionalismo de Jorge Amado, Graciliano Ramos, que eles cantam a própria terra, os problemas da cidade, do lugar natal deles. E o Guimarães, que era um homem de cidade, não é isso? Um homem poliglota, que vivia fora do Brasil, às vezes, foi embaixador, né? Foi diplomata e médico. E eu acho que o regionalismo dele, ele acho que ele é fruto do trabalho que ele fez como médico oficial do 9º Batalhão, quando ele teve oportunidade de pesquisar o sertão. Você não acha que é diferente o regionalismo deles? Agora, o Guimarães Rosa, ele até os 9 anos, ele morou em Cortesburgo, né? Uhum. E nesses 9 anos, ele teve uma experiência incrível, porque o pai tinha um armazém, e por esse armazém passava todas as pessoas, tropeiros, né? Os boiadeiros passavam todos por lá, e ele ficava atrás do balcão ouvindo as histórias, né? Ouvia. E ele, então, ele tinha uma memória fantástica. Ele lembra de coisas assim do sertão, dessa época de 9 anos, que ele frequentava as fazendas, seguia o ritmo, né, o dia a dia das fazendas. Bom, depois ele foi para Belo Horizonte estudar, estudou medicina em Belo Horizonte, mas ele sempre voltava a Cortesburgo, né? E teve uma viagem dele que foi assim fundamental para ele escrever a obra, que foi em 52, quando ele acompanhou uma boiada com o primo dele, trazendo uma boiada lá de André Quisser, da fazenda da Cirga, até que era Araçaí, que é aqui pertinho de Cortesburgo. Então, foram 10 anos, foram 10 meses, eu acho, de convivência com vaqueiros. E a passagem pelos lugares, né? De Foram... dormir, conversar, né? Não, pois é, e ele comia junto com os vaqueiros, dormia junto com os vaqueiros, e ele anotava tudo. Ele tinha umas cadernetinhas. Eu sei que ele tinha mania de anotar e perguntar tudo, o tempo todo, né? Ele Sobre a anotava flora, tudo, sobre a fauna. ele anotou tudo que ele podia, ele anotou, né? E foi aí que ele escreveu, então, a partir dessa viagem dele, é que ele escreveu o Corpo de Baile e o Grande Sertão Veredas, né? E é legal, porque eu tive a oportunidade de conhecer as cadernetinhas dele, lá no Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, né? Ficam lá as cadernetas dele. E tem todo um protocolo, você tem que pôr luvas para pegar as cadernetas, né? Porque para elas não dissolverem, né? Se bem que está tudo digitalizado já. Mas é muito legal, porque eu fui até com o grupo Miguelin, os meninos foram narrar em São Paulo. Eu sei que você dirige, né? Tem um contato muito grande com o grupo Miguelin, né? Não, eu dirijo o grupo Dirige, Miguelin, né? eu que preparo o grupo Miguelin. Né? Eu e Elisa. Mas aí a gente foi no IEB, no arquivo Guimarães Rosa, para eles verem, né? E a gente ficou folheando as cadernetas. E a gente disse, olha, esse aqui ele colocou no conto tal. Então, tinha frases de vaqueiros que ele aproveitou e colocou num conto. E a gente descobriu várias coisas. Inclusive, tem uma que foi o Zito, que é um rapazinho que acompanhou a boiada, ele que cozinhava os vaqueiros. E
tem uma frase dele lá na caderneta, que ele colocou no conto Dão Lalalau, que é assim: se notícia boa corre, a ruim voa. Exatamente como está na cadernetinha, ele colocou no conto dele, né? Então, ele teve essa experiência muito forte com o sertão. Ele viveu Eu na não sabia carne dessa aquilo. parte da infância que ele tinha essa experiência no balcão, que deve ser, é muito interessante ouvir as E, histórias assim. e outra coisa também, o pai, ele escrevia para o pai. Eu tive acesso a essas cartas lá no IEB também, lá no arquivo. Ele escrevia cartas para o pai: pai, manda para mim histórias, manda casos, fala para mim de fulano de tal, fala de ciclano, sabe? E o pai escrevia muito bem. Eu li algumas cartas do pai, contando para ele casos para ele reproduzir nas histórias dele, sabe? Então, eu acho que ele teve, sim, uma experiência de sertão, né? E eu acho que também foi muito importante foi o fato dele viver fora anos, né? Como diplomata, ele morou muito tempo na Europa e tal. Eu acho que quando a pessoa sai do seu ambiente, quando ela volta com outros olhos. Ela sabe ver. A pessoa começa a dar valor àquilo, né, que ele, às vezes, nem dava antes. Mas ele vem com outros olhos. Né? Então, é importante isso aí. Né? Você tem contato com Agnes e Vilma, as filhas dele? A Agnes morreu, né? Já faleceu. Ah, não sabia. E eu tive, há uns anos atrás, eu tive contato com a Vilma. Eu tinha Mas curiosidade de agora saber como é que foi a vida delas nesse vai e vem e andanças, né? Porque elas devem ter acompanhado o pai. Mas mas eu acho que elas ficavam mais, era com a mãe mesmo. ficavam com a mãe, né? Porque lá ele separou da primeira mulher, a mãe das filhas, e lá em Hamburgo ele conheceu Araci. E ficou com Araci, tanto é que Araci ele oferece o Grande Foi ela Sertão a ela. que recebeu uma comenda porque salvou muitos judeus, né? Isso, ele e ela, né, conseguiram salvar muitos judeus, né, durante o nazismo. Né? Então, é isso. Então, o Grupo Miguelin, agora com a pandemia, a gente alugou, eu e meu marido alugamos uma casa aqui em Cordesburgo, estamos morando aqui, e eu continuo preparando os meninos, dirigindo, e estamos preparando uma turminha nova agora, a 10ª geração. Meninos de 11 anos. Vão começar agora. São 30 meninos. Eu acho interessante a religiosidade assim mesclada na obra, somente como chama, Sertão Veredas, em que ele fala muito do demônio, né? As pessoas, a crença do sertanejo, e então ele fica assim que Deus, se existe, o demo o tempo todo ele fala, ele mexe com esse misticismo do sertanejo, do caboclo, né? E Guimarães Rosa ele era um homem muito religioso. Ele era religioso. Mas ele dizia que ele bebia da água de todos os rios. Então, ele não era só de uma religião. Ele era ecumênico, né? Ele era comer. E a questão do Deus e o diabo, né, que ele pegou realmente essa crença que corre no sertão, mas depois, no final do livro, ele fala, né, que existe o homem humano, né? Não existe o diabo, existe o homem humano. Quer dizer, se existe sujeito a erros, né? O mal está dentro do homem, né? Está dentro, existe o homem, não é o diabo. O diabo não existe. Ele tem frases antológicas, né? Ele tem frases interessantíssimas,
que viver é perigoso, né? É. Eu até anotei algumas aqui, eu não sei nem onde que eu deixei, mas tem algumas interessantes, principalmente no Sagarana também tem algumas, mas principalmente no Grande Sertão Veredas. Ele solta assim, umas frases que fazem pensar. Uhum. Sim. Muitas. E atualmente está tendo assim, um boom de Guimarães Rosa, sabe? Assim, várias pessoas fazendo a leitura dele na internet, várias pessoas narrando Guimarães Rosa. Quer dizer, quando eu comecei, ninguém narrava. Né? Agora tem muita gente narrando, muita gente lendo na internet, muitos eventos em torno da obra dele. Então, Eu tá acho que assim. realmente a gente tem que valorizar, né, o Guimarães Rosa, porque a obra dele é vastíssima, interessantíssima, e mostra o Brasil mesmo, porque a gente não pode separar, porque eu acho que muita coisa ainda acontece, como, não tipo mais jagunço, cangaceiro, mas a gente ainda tem muita confusão lá por dentro, né? Do sertão. Essa Não, exploração, ele é muito atual, é muito essa atual. exploração do homem, né? Por grandes fazendeiros. Quer dizer, a obra dele é atual mesmo. Ele apontou coisas que aconteciam na época e que continuam acontecendo no nosso Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente, é isso mesmo. Dora, tem alguma coisa mais que você gostaria de dizer? Não, acho que é só. Olha, E foi um prazer. o evento de vocês começa que dia? Hoje? Não, nós estamos gravando as entrevistas porque nossa feira literária virtual vai ser, parece que em outubro. 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 Mas a gente já está gravando coisas e entrando em contato com pessoas que realmente merecem ser ouvidas. Então, foi um prazer enorme falar com você. Tá? Obrigada. Agradeço a Esther, né?